Feiticeiro de Terra-Mar, escrito em 1968 pela Ursula K. Le Guin, é uma obra de alta fantasia que narra a história de um jovem mago chamado Gad. Essa obra ela é considerada um grande clássico da literatura fantástica e, para mim, é uma das maiores obras do gênero fantástico. É simplesmente impecável, além de trazer uma jornada. O que mais chama atenção na obra é justamente a marcante presença da filosofia e, de certo modo, simbolismo, certo? Então, a obra ela foi escrita sobre uma série de influências filosóficas, principalmente da tradição oriental, como o taoísmo e o budismo. E a narrativa principal da história ela vai se basear justamente em conceitos que tangem essas duas filosofias, tá? É por isso que então eu resolvi fazer uma análise um pouco filosófica e simbólica desse livro, que para mim é sem dúvidas fantástico. E então para isso eu vou começar um breve resumo da história do livro, enquanto eu vou analisando as partes que mais me chamaram a atenção, né? Vale lembrar também que tudo isso é uma visão minha, enquanto leitor da obra, e que não necessariamente reflete uma visão oficial da autora sobre a obra, né? Sobre a história. Então, é importante deixar claro isso. Então, vamos adentrar um pouco a história da obra. A história do livro ela começa por narrar a história de um jovem que vive tranquilamente no vilarejo até o dia que ele descobre que possui o dom da magia e que ele consegue salvar sua vila de um ataque. Então, a vila dele recebe um ataque lá e ele consegue, através da magia, né, que ele aprende com a tia dele, que é meio que uma bruxa, ele consegue salvar a vila dele. E por isso ele fica conhecido na região, até que um dia ele recebe a visita de um forjador, que o dá o nome de Gad, e ele passa a ser o novo mestre desse garoto. O mestre dele se chamava Odion, tá? E então o jovem Gad, ele abandona a sua família ali naquela vila, e ele passa a ser treinado por esse mago chamado Odion, né? Que basicamente vai passar a ensinar ele a como se tornar um mago. Então o Gad ele vai ser levado para casa desse seu novo mestre, e ali vai treinar ele, vai iniciar ele na arte da magia, tá? Então o rapaz, ele basicamente vai iniciar o seu treinamento, o seu estudo sobre como se tornar um mago, né? E aí que vai basicamente surgir os primeiros problemas, né? Com a narrativa da história, né? Porque o Gad ele vai passar a pensar, né, que o treinamento dele está um pouco tanto quanto lento e que ele quer aprender logo as grandes magias, né? Então ele quer aprender rapidamente as magias e o mestre dele tá bem lento nesse sentido, então ele demora bastante para ensinar as magias pro Gad. E o Gad não consegue entender, né, por que ele fica tanto no básico e não mostra para ele as grandes magias logo. Tá, então, um dia, né, após conversar com uma garota lá num campo, a garota começa a pressionar o Gad para mostrar a ela uma magia, né? E aí o Gad ele vai lá e pega um livro do mestre dele, o Odion, que esse livro o Odion tinha proibido ele de abrir, né? E o Gad começa a ler esse livro e começa a ler umas runas que são um pouco até maléficas ali, malignas. E no meio dessa leitura, algo totalmente estranho acontece, né? As luzes do cômodo ali, do quarto onde o Gad estava, todas elas se apagam e uma sombra surge na escuridão, assim, meio ao quarto, né? E aí, rapidamente o Odion surge para salvar o Gad. Então, essa primeira parte da obra aqui é basicamente o Gad, ele se aprendendo, né, vendo que ele conhecendo o dom dele enquanto mago, saindo da vila, né, e tendo os primeiros aprendizados da magia, sua iniciação na magia, né, e um pouco de certa desobediência, né, e de pressão para tentar aprender o mais rápido possível, tá? Então o Gad ele é muito apressado nesse sentido, ele quer aprender o mais rápido possível que ele puder, tá? E ele fica muito frustrado com o mestre dele, que demora bastante, né? O mestre dele gosta muito de treinar ele nessa virtude da paciência que tá faltando bastante pro Gad. E então, depois de ser duramente reprimido pelo seu mestre, o Odion, ele diz pro Gad que ele pode escolher, né? Se ele quer continuar com esse treinamento, que tá muito lento na visão do Gad, ou ele pode ser enviado a uma escola de magia numa ilha chamada Ilha Rogue, que é basicamente lá onde tem uma escola para magos. É bem parecido com Hogwarts, se você lembra de Harry Potter. Bom, o Gad, né, não sendo um tanto quanto paciente, ele opta por ir
a escola de magia, né? E ele opta por ir a essa ilha, a ilha de Hulk, uma vez que o treinamento dele lá com seu mestre estava muito lento, tá? Então, o Odeon, ele guia o jovem rapaz, o jovem Ged, para os cais, onde o Ged ele vai viajar numa embarcação rumo à ilha de Roke, tá? E depois de uma longa viagem, o Ged ele chega e ingressa na escola de magia em Roke, e ele passa a viver e aprender a magia propriamente. E é muito parecido com Hogwarts, na leitura, se você for ler o Feiticeiro de Terra-Massa, você vai ver que as descrições são muito parecidas, os hábitos eles são muito parecidos com Hogwarts. Eles basicamente comem num salão, numa grande mesa, eles têm aulas de magia, né? Tem cada professor para certa matéria da magia, eles usam mantos, leem livros mágicos e etc, né? Então já de início o Ged ele vai fazer amizade com um garoto chamado Gero, o Gero, não sei qual a pronúncia certa, e ele se torna inimigo também de um aluno que é meio metido, né, e que apresenta a escola para ele logo que ele chega na escola, e esse aluno se chama Jasper, tá? O Jasper ele vai ser um personagem fundamental para a trama do livro como um todo. E, enfim, depois de mais ou menos um mês de estudo ali na escola, o Ged ele demonstra que ele tá muito acima dos outros alunos, tá? Ele demonstra ter um dom, mas não qualquer dom, um dom altíssimo, um alto grau de domínio sobre a magia. Ou seja, ele demonstra que ele tem o dom, de fato, de usar a magia, né? Assim como o mestre dele havia previsto para ele. E assim, em um mês, ele já superava os colegas dele que estudavam, fazia um ano ali na escola, tá? Então, de fato, ele cada vez mais se demonstrando um prodígio nessa escola de Roke, tá? E é nesse momento em que uma das aulas, né, que ocorre uma cena que eu achei muito interessante pontuar, principalmente em relação à influência da filosofia da obra, né, que parece ser tão alta, né? A filosofia parece ter grande papel nessa obra, através da autora. E, basicamente, numa aula sobre magia de ilusão, o professor ele vai ensinando os alunos que ele tá ensinando os alunos a fazer uma pedra se parecer com um diamante, né? E aí, assim, o professor, né, ele diz que a pedra, embora você possa criar a ilusão de que a pedra se transforme em um diamante, ou seja, fazer com que a pedra pareça ser um diamante, a pedra verdadeiramente, essencialmente, nunca deixará de ser pedra. Ou seja, a pedra, mesmo que você mude totalmente a aparência dela através da magia para ilusoriamente fazer com que ela pareça um diamante, ela ainda vai continuar sendo pedra, essencialmente. E assim ele dá esse caráter, né? Uma mera ilusão, ou seja, a magia, ela não consegue alterar o ser das coisas de fato, a magia de ilusão. É uma mera ilusão. E então, é uma ilusão que apenas muda a aparência e não de fato a coisa tal como ela é. E aqui eu acho uma lição muito importante. Eu creio até que o propósito da autora em demonstrar essa questão, essa cena, ela é muito interessante porque ela reflete uma coisa de que a verdade seria inalterável, né? Ou seja, você pode deformar, né, e fazer com que a verdade ela aparente ser uma mentira, mas ela de fato nunca vai deixar de ser verdade, né? A verdade continua sendo verdade mesmo que você tente fazer com que ela se aparente uma mentira. E nesse sentido, a pedra continua sendo pedra mesmo que ilusoriamente alguém consiga manipular essa pedra para se parecer com um diamante, né? E do mesmo modo a verdade, ou seja, a verdade continua sendo verdade mesmo que alguém consiga moldar essa verdade a se parecer com uma mentira ou o contrário, né? Ou seja, a mentira continua sendo mentira mesmo que alguém consiga manipular as aparências dessa mentira a ponto dela parecer verdade. E trazendo para o paralelo, é basicamente dizer que a verdade ela é, portanto, imutável, né? Você não consegue alterar. A verdade ela não é relativa nesse ponto. Ela é imutável, ela é eterna e única. E então você não pode moldar ela, mas apenas mudar a aparência dela. Bom, então aí a gente tem que o Ged ele vai se aprofundando ali na escola de magia de Roke. Ele vai ganhando mais destaque cada vez mais por conta do seu dom, né? E da sua proficiência com a magia no todo. Ele vai sendo cada vez mais elogiado pelos professores que vão bajulando ali e tudo mais. E eles preveem, né, que ele vai ser o próximo grande mago de Roke. E, bom, basicamente isso tudo serve para tornar o Ged um tanto quanto egocêntrico e orgulhoso. E eu já adianto que basicamente essa vai ser o principal foco da narrativa do livro. Então, o livro ele basicamente vai tratar e ele vai
refletir muito nessa questão do egoísmo e do orgulho que o Gad ele adquire, né? Ou seja, o Gad ele passa a ser bajulado, né, por conta dessa questão do dom dele ser muito proficiente com o uso da magia, e ele vai se tornando um tanto quanto egocêntrico, quanto orgulhoso, né? Só que paralelo a isso, ele vai tentar, é claro, né, se demonstrar superior aos outros por conta desse egoísmo dele, principalmente para aquele cara que eu tinha falado lá no começo, que é o Jasper. O Jasper, por ser um inimigo, o cara que arranjou briga com ele desde o começo, quando ele chegou ali na escola, eles sempre vão... O Gad, ele vai ser sempre tentar se demonstrar superior a ele, assim como todos aqueles que estão ao redor dele. Então, esse orgulho todo por si mesmo e a raiva contra o Jasper, ela eclode durante uma noite, numa cena que é definitivamente uma das cenas mais importantes do livro, que é basicamente quando o Jasper e o Gad, eles brigam, né? Então eles caem numa briga lá costumeira, né, de sempre. O livro, ele é cheio dessas briguinhas ali nessa parte da escola de Rogue. É cheio dessas briguinhas entre o Gad e o Jasper, né? Então eles estão sempre resmungando um com o outro ali, brigando. E até que nesse dia, né, numa noite de festa ali na escola, eles vão cair em mais uma briga, né? E aqui que vai acontecer um dos fatos derradeiros pro avanço da narrativa da história, porque o Gad, ele vai se afirmar como um grande e poderoso mago, né? E o Jasper, ele vai começar a tentar o Gad a demonstrar, pô, você tá falando, pô, você é o cara, você é o grande e poderosíssimo mago, aquele que todo mundo fala que vai ser um dos maiores magos da história. Então mostra aí pra gente, que você de fato é o grande mago, e invoca um espírito de um morto ali na colina de Rogue. Então o Gad e o Jasper, no meio dessa tretazinha, o Jasper tenta, né, o Gad, a mostrar o poder dele, invocando um espírito de algum morto na colina de Rogue. Então eles se afastam da escola e vão ali para uma colina, a colina de Rogue, que é a colina ali da ilha da escola. E lá o Gad, ele invoca o nome de um espírito, a Elfaron, que é uma dama lendária entre o povo de Rogue, tá? E cara, ele invoca o espírito da Elfaron, e o espírito rapidamente aparece ali no meio de todo o pessoal que estava acompanhando a briga entre o Jasper e o Gad. E esse espírito dessa dama, então, ela se esvai rapidamente. Uma sombra surge a partir da magia do Gad. E, cara, essa sombra meio que ela quebra, ela vem de uma quebra da realidade, assim que o Gad pronuncia, ele faz o feitiço para invocar esse espírito, meio que ocorre uma quebra da realidade e uma sombra sai de dentro da magia do Gad. E essa sombra vai ser o principal vilão da história daqui pra frente. Essa sombra, ela vai lá e ataca o Gad, e basicamente aqui tem uma questão muito fundamental e até uma reflexão importante da obra, né? Que essa sombra, que tem fruto justamente na tentativa do Gad de aumentar o seu próprio ego e de se demonstrar como superior, é justamente o grande vilão dele. Ou seja, aqui, se a gente for puxar um pouco mais para o lado filosófico, a gente vai entender que a sombra, né, que é justamente o vilão do Gad, ela tem origem nele mesmo. Ou seja, a sombra só existe, a sombra que persegue o Gad, que vai perseguir ele ao longo da trama da história, tem justamente origem nele mesmo, tem justamente origem no próprio erro dele. Ou seja, aqui eu vejo inclusive um pouco da influência da filosofia indiana acerca do mal, né? Ou seja, o entendimento do hinduísmo, do budismo, é de que o mal, ele é uma obra justamente da ilusão do ego, né? Ou seja, o ego, ele se ilude, por exemplo, no caso do Gad, ele se ilude tentando se demonstrar superior, né? Ou seja, através do egoísmo dele, do orgulho dele. E esse egoísmo, esse orgulho, cria uma sombra, que aqui na narrativa da história é justamente representada por essa sombra de fato, né? E essa sombra vai ser aquilo que vai perseguir o Gad por toda a história. Ou seja, a gente tem aqui um ponto muito importante, que é justamente o fato de que o mal, ele tem origem no orgulho do personagem, né? O mal, ele tem filosoficamente origem no orgulho do indivíduo, do ser humano, né? E simbolicamente isso é muito belo na obra, e inclusive é um dos pontos principais da obra. É justamente tratar essa questão de como o egoísmo se relaciona com o mal, né? Com a existência da sombra no mundo, com a escuridão no mundo.
Então, a sombra que representa o egoísmo do Ed, o próprio ego do Ed, derrota o Ged ali no meio dessa colina. E, cara, o Ged ele é basicamente estraçalhado pra essa sombra. A sombra dá uma surra nele, quase mata ele. Só que um grande mago intervém ali, os magos da ilha de Roke intervêm no meio dessa loucura toda e consegue expulsar essa sombra. Mas aí, cara, durante 4 semanas daquele verão quente, ele ficou cego, surdo, mudo e ele ficou basicamente gritando como um animal. Então, o Ged, ele, depois que ele toma um espanco dessa sombra que ele mesmo criou tentando se demonstrar superior, ele basicamente, aquele sofrimento ali vai corroendo ele, né? E ele fica totalmente animalizado por um certo tempo ali, isolado na ilha de Rock, recebendo tratamento de alguns magos, né? Que vão justamente tratando ele, né? Porque ele fica muito doente nesse período. E basicamente, assim, então vai assim, só sofrendo o fruto do seu próprio orgulho e egoísmo, ou seja, só sofrendo da própria sombra que o Ged criou sobre si mesmo a partir desse orgulho, o Ged, então, nesse momento de doença, ele se vê agora fraco e ele tenta agora aprender a ser humilde e dedicado. Então agora, ele se recupera depois de certo tempo ali na escola e ele vai tentar agora ser mais humilde, então ele se torna mais focado no estudo, né? Ele não fica mais tanto distraído com o Jasper, agora ele vai se ver mais responsável por ter soltado esse grande mal no mundo, porque querendo ou não, a sombra que saiu do feitiço dele começa a aterrorizar toda a escola. Ou seja, a escola, ela se sente como se um grande mal tivesse se libertado ali pro mundo. Essa sombra que vai perseguir basicamente e vai tentar destruir as coisas do mundo. Ou seja, o Ged, ele vai, nesse momento, ele vai ver que ele fez uma grande cagada. Ou seja, ele vai ver que o fato dele ter sido orgulhoso e egoísta gerou essa sombra, esse mal pro mundo, e que agora ele tem que ser humilde, admitir que ele errou, e ele se dedica então a tentar se tornar um grande mago para justamente derrotar essa sombra que ele mesmo criou e inseriu no mundo. E aí, então ele vai estudar pra caramba e ele vai se formar como um grande mago, desenvolver as suas virtudes para assim sair do mundo e tentar desfazer a sombra que ele inseriu no mundo. Então essa segunda parte da obra é uma obra da queda dele, mas é um momento também onde a jornada dele propriamente começa, a jornada de tentar desfazer a sombra, de tentar desfazer o mal que ele colocou no mundo através do ego dele, através do orgulho dele. Então a jornada dele passa a ser perseguir a sua própria sombra e tentar destruir ela, ou seja, passa a ser a perseguir o seu próprio ego e destruir ele, antes que ele faça mais mal ao mundo. Tá, então aí a gente entra na terceira fase da obra, que é a jornada. Então o Ged, ele sai em busca da sua sombra pelo mundo afora. E aqui vai ter vários momentos dessa jornada dele em busca pela sombra dele, ao mesmo tempo que a sombra dele também persegue ele, tá? Ou seja, é um momento de um perseguindo o outro. E em uma dessas peregrinações, né, ele vai encontrar um povo de pescadores que vive ali num arquipélago de extrema pobreza e nas proximidades vivem diversos dragões. E no meio das peregrinações dele, né, ele encontra um povo de pescadores que vive ali num arquipélago de extrema pobreza. Eles vivem em condições muito ruins mesmo. Inclusive, eles vivem próximos a diversos dragões em outras ilhas ali, né? E esses dragões ameaçam matar e saquear aquele povoado. E aí, então, cara, o Ged, ele chega nesse arquipélago onde vive todo esse povo de pescadores, esse povo tanto quanto humilde, o Ged procura pela sombra, né? Ele vai a esse local procurar justamente pela sombra dele. E aí, agora, é que ele se vê defrontado com esse problema desse povo, né? Esse povo que tá totalmente com medo, esse povo que tá com fome, esse povo que tá precisando de ajuda e tem medo de que os dragões voltem pra atacar eles. E aí, cara, agora demonstrando a sua humildade, o seu crescimento, o seu desenvolvimento de virtude, o Ged, ele vai até aquele povo, e ele diz pro povo que ele vai ajudar eles, que ele vai salvar esse povo como uma benfeitoria, né? E ele vai basicamente derrotar, ele vai ir para a Ilha dos Dragões e vai tentar derrotar os dragões para salvar eles e salvar, assim, essa parte da Ilha de Penor, né? Que é onde ali vivem esses dragões, tá?
Então, o Ged, então, ele vai ir, né, pra ilha de Pendor, que é basicamente onde vivem esses dragões. E lá ele vai com um barquinho bem ruinzinho mesmo. E com esse barquinho, o Ged, ele veleja por toda essa ilha, pra essa ilha de Pendor, né, onde que estão esses dragões. E depois de batalhar contra esses filhotes de dragões, ele vai encontrar o grande dragão que vive na ilha de Pendor. E o grande dragão é a figura mais temida ali na região. Pra mim, o encontro entre Ged e o grande dragão é uma das cenas mais importantes da obra, porque é nela onde o dragão ele vai tentar novamente o Ged. Ou seja, a gente teve um momento de tentação, de certo modo, do Ged ali na parte da queda do Ged, né, quando ele é tentado pelo Jasper a demonstrar o seu orgulho, a demonstrar o seu ego, e o Ged vai lá e cai, né, e libera a sombra, libera o mal no mundo. Só que agora nessa segunda tentação, vamos dizer assim, da obra, o Ged, ele é tentado pelo dragão, e o engraçado, inclusive, que o dragão, ele meio que representa essa figura demoníaca no imaginário medieval, né? O dragão é meio que essa representação demoníaca, essa figura que tenta, né? Os aventureiros na literatura medieval. Então, fazendo um paralelo aqui, né? Como que se esse dragão fosse o demônio que vai tentar o Ged. E esse dragão, então, ele vai tentar o Ged, ele vai oferecer ao Ged riqueza, glória, poder e tudo mais. Só que o Ged, ele se vê compromissado com aquele povo. Ele diz: não, eu não vou aceitar isso, porque se ele aceitasse isso, ele trairia o povo, porque se ele aceitasse isso, o dragão continuaria ali naquela ilha, e o dragão continuaria arriscando e temendo aquele povo ali que vivia no arquipélago. Ou seja, o Ged, ele rejeita a riqueza, ele rejeita a glória, ele rejeita o poder em prol da paz e do compromisso que ele fez com aquele povo. Ou seja, agora ele não cai em seu egoísmo, ele não cai em seu orgulho, nos desejos próprios dele, mas ele pensa numa esfera do todo, né? Bom, então aí no meio dessa tentação do dragão, vamos dizer assim, o Ged, ele vai rejeitar, né, essa proposta do dragão de riqueza, de honra e tudo mais. E aí o Ged vai, enfim, amedrontar o dragão e vai fazer um acordo com esse dragão para que ele não ataque o povo do arquipélago. Ou seja, ele quer que o dragão não ataque o povo lá, o povo dos pescadores, certo? E como que ele amedronta o dragão? Ele diz pro dragão o nome dele. Então o dragão, pra quem não sabe, né, pra quem não tem o entendimento certo sobre a obra, o feiticeiro, no mundo do feiticeiro de Terra-Mar, conhecer o nome verdadeiro de alguém é simplesmente ter um poder imenso sobre essa pessoa, sobre essa criatura. Justamente por conta da questão da magia. Ou seja, quando você conhece o nome verdadeiro de uma pessoa, você é capaz de realizar uma série de feitiços, né? E aí o Ged, ele vai lá e joga contra o dragão e fala: olha, eu sei o seu nome, e se você fizer alguma coisa com aquele povo, eu vou pronunciar o seu nome, eu vou te destruir, de certo modo. E aí o Ged, então, ele provoca o dragão e, de certo modo, assim, vence o dragão, né? Porque ele consegue fazer um pacto, um acordo com o dragão, para que o dragão não ataque aquele vilarejo. E, basicamente, assim, o Ged, ele consegue salvar esse povo, né? Essa é uma cena muito interessante que demonstra, de certo modo, o desenvolvimento aqui do Ged, né? Então, você vê que agora ele é um mago muito mais responsável, um mago que, de fato, não deixou-se ser tentado pelos princípios egoístas dele, né? Então ele pensou antes no povo do que nos próprios interesses dele. E bom, por aí vai acontecer muita coisa, tá? Então ele vai basicamente explorar aquele universo todo ali de Terra-Mar, atrás da sombra dele, né? Sempre procurando pela sombra dele. E bem, eu vou pular uma série de cenas aqui. Tem várias cenas interessantes, mas é porque não dá pra tratar tudo isso. E se isso serve de consolo, né? É bom que pra vocês conheçam o todo da obra, vocês leiam Feiticeiro de Terra-Mar, é uma obra magna. Só que, enfim, adiantando um pouco as coisas, depois de acontecer uma série de aventuras ali do Ged em busca da sombra dele, ele vai basicamente começar a fugir da sombra dele, né? A sombra, ele encontra com a sombra dele em determinado momento e ele começa a fugir da sombra dele porque a sombra novamente
amedronta ele demais. E ele começa a fugir, até que ele encontra o antigo mestre dele, o Odion, que eu falei lá no começo. Então o Odion vai encontrar aqui um Ged mais maduro e responsável, um Ged mais virtuoso. Só que o Odion, o mestre do Ged, o primeiro mestre dele, vai ver que o Ged ainda tá com certo problema. O Ged tá com medo de enfrentar a sombra. O Ged ele tá correndo o tempo todo da sombra. Só que o Odion diz pro Ged que ele não pode fugir o tempo todo da sombra, porque em algum momento eles vão se encontrar e eles vão ter que lutar, né? Ou seja, a gente não pode fugir para sempre da nossa própria sombra, a gente tem que derrotar ela nesse sentido. E eu creio que esse tenha sido a análise, o motivo por trás da autora, vamos dizer assim, o simbolismo por trás da narrativa, né? Então o Ged, ele basicamente, ele tenta o tempo todo ficar fugindo da sombra, ele se amedronta da sombra dele, só que ele não percebe que em algum momento ele vai ter que lutar inevitavelmente com essa sombra. E o Odion vai lá e fala pra ele: você precisa, de uma vez por todas, enfrentar a sua própria sombra. E aí que a gente vai chegar na parte final da obra, onde basicamente o Ged ele vai se ver obrigado a lutar contra a sombra, né? Então, aconselhado pelo seu mestre, ele vai partir junto com o seu amigo, que eu falei lá no começo, né, o Jero. Ele vai partir para o mar, para muito longe de tudo isso, e ele vai ir de encontro com a sua própria sombra, que ele não sabe o que é, e nem porque essa sombra persegue ele tão insistentemente, mas ele se vê obrigado a lutar contra ela de uma vez por todas, para encerrar, para de fato finalmente tentar destruir o mal que ele colocou no mundo. E basicamente é uma longa batalha até que o Ged enfim compreende. Ou seja, o Ged ele vai pro mar, ele veleja muito tempo lá, e ele enfim chega à batalha final contra a sombra. E numa longa batalha que se estende por várias páginas, o Ged ele vai finalmente compreender o que é a sombra dele. E a partir do momento em que ele compreende o que é a sombra dele, ele ergue o cajado dele em direção à sombra dele e grita bem alto o seu próprio nome, Ged. E assim ele derrota a sua própria sombra. E cara, essa é, sem dúvida, a parte mais profunda da obra, porque basicamente aqui o Ged ele vai entender que a sombra que persegue ele, o mal que persegue ele, é no fim das contas ele mesmo. Ou seja, aquilo que é responsável pelo sofrimento dele, aquilo que é responsável pela perseguição dele, aquilo que é responsável pelo mundo dele, é ele mesmo. Ou seja, não é um inimigo externo, não é uma sombra externa, mas é no fim das contas ele mesmo. E a chave para derrotar a sombra dele é usar o próprio nome dele. Ou seja, a destruição, a ruína da sombra dele é ele mesmo. E então aqui eu creio que a autora ela trabalhou bastante com o conceito de ego que está presente na tradição filosófica do budismo. Ou seja, os budistas, né, eles creem que o sofrimento e o mal no mundo está justamente ligado à questão do ego. Ou seja, à medida em que a gente destrói o nosso ego, a gente destrói o mal no mundo. E é por isso que para os budistas é tão interessante essa batalha da luta contra o ego. E, querendo ou não, eu creio que esse seja aquilo que vai basicamente nortear toda a obra. O simbolismo, a filosofia pela qual a narrativa seguia, vai ser justamente a narrativa do Ged tentando derrotar o próprio ego dele, a própria sombra dele, que se originou no egoísmo, no orgulho dele mesmo. Ou seja, a obra é, no fim, um grande entendimento, uma grande jornada de redenção do personagem principal em tentar matar o seu próprio ego. E de não agir mais com uma individualidade própria, e não pensar mais somente em si mesmo, nos próprios interesses, mas agir como um todo com a existência, né? E é por isso, inclusive, que a gente vê a evolução dele ao longo da obra, por exemplo, com a questão do dragão, né? Dele ajudando o povo humilde. E você vai vendo que ele vai adquirindo essa virtude, até que, enfim, ele compreende
que a sombra dele, a sombra pela qual ele tanto quer derrotar, é ele mesmo, ou seja, é o próprio ego dele, é a sombra dele. E no fim das contas, eu creio que esse seja o principal ponto pela qual a obra se perpaceia. Basicamente, a obra ela vai lidar com essa questão de tentar eliminar o ego. E tem outras influências na obra também, mas de grande parte são influências de filosofia oriental e religiões orientais. Então a obra, O Feiticeiro de Terra-Mar, ela tem uma série de outras referências que não deu para citar aqui, sobre o taoísmo, sobre a ordem e a desordem, sobre o equilíbrio no mundo, mas principalmente sobre o budismo e sobre o hinduísmo, principalmente sobre a filosofia indiana em si, né? Que é basicamente essa tentativa de eliminar o ego. É a jornada principal do personagem em tentar destruir a sua própria sombra, o seu próprio ego. Porque seu ego o cega, né? E destrói a ele mesmo. Então é somente a partir da jornada de tentar derrotar o próprio ego que ele finalmente alcança o bem. E essa é a narrativa genial e filosófica de O Feiticeiro de Terra-Mar.